aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre o Jude Bellingham e a vontade barra possibilidade barra negócio quase concretizado com o Real Madrid, fazendo uma análise do mercado e o quão era interessante para ele e o quão era interessante para o Real Madrid. Esse vídeo foi muito bem aqui no canal e dessa vez, nessa semana, o negócio finalmente se concretizou, né? 103 milhões de euros, a segunda maior compra da história do Real Madrid. Um valor muito alto para um jovem que talvez seja na sua posição o mais promissor do futebol europeu, 22 anos, jogador que já brilhou e já tem uma liderança muito grande há algum tempo dentro do Borussia Dortmund, mesmo com a pouca idade, também já jogou e já foi líder técnico da seleção inglesa na última Copa do Mundo e agora vai para um dos maiores clubes do mundo, se não o maior clube do mundo, liderar o projeto do meio-campo do Real Madrid, dessa reestruturação com Modric e Kroos já passando o bastão. Vai ter do seu lado Camavinga, Valverde, Tchouaméni, o Real Madrid fazendo uma escolha muito boa e também sendo escolhido, né? O que é importante, porque vários outros tubarões estavam de olho em Jude Bellingham, alguns deles nem puderam entrar na briga, como é o caso do Liverpool de Jürgen Klopp, mas o Bellingham escolheu o Real Madrid e foi escolhido também. Mas eu não quero falar da compra nesse vídeo, eu quero falar da venda, né? Quero falar e puxar a sardinha para o meu lado alemão da história e como o Borussia Dortmund se tornou referência no mercado de transferências e também na potencialização de jovens atletas, tanto da formação do clube quanto também na compra e depois venda dentro do cenário do futebol europeu. Por isso, peço o like de vocês já aí, o torcedor do Borussia Dortmund, a galera que gosta do futebol alemão, para me incentivar cada vez mais a gravar. Comentários de vocês, se vocês acham que o Jude Bellingham vai arrebentar no Real Madrid, que se vocês acham que foi uma boa para o Borussia Dortmund essa venda, o que vocês acham da estratégia do Borussia Dortmund, que eu vou falar bastante por aqui, e também quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muita gente vai começar esse vídeo aqui falando, pô, que legal, os caras são uma máquina de transferências, né? Pô, potencializam jogadores que vão brilhar em outros lugares, mas olha, que sadinho, os caras não conseguem ganhar do Bayern de Munique. Há 11 anos não ganham o campeonato alemão, né? Do que adianta isso se não conseguem ser campeões? Futebol não é negócio, tem que ter título, enfim. Eu até concordo em partes com certa afirmação e acho que também a última Bundesliga perdida deixa uma certa revolta no torcedor do Borussia Dortmund porque estava muito palpável, né? Estava na mão. Mas é importante a gente fazer a análise do Borussia Dortmund olhando o cenário como um todo e não recortando apenas a questão de não conseguir derrubar o gigante Bayern de Munique dentro do cenário nacional. Por quê? Nos últimos anos, o Borussia Dortmund se levantou, cara. A gente vai fazer um recorte aqui de 20 anos que vocês vão entender o quão importante é uma estratégia para se consolidar e depois, obviamente, brigar por títulos, coisa que quase conseguiu fazer nessa temporada, em termos de Bundesliga, e conseguiu fazer na época de Jürgen Klopp, ali no início da década passada. Mas para a gente ter uma ideia, o Borussia Dortmund, para quem não sabe, foi campeão em 1997 da Liga dos Campeões da Europa. E naquele momento o clube quis dar um salto para brigar com os grandes clubes do futebol europeu de igual para igual, em termos de contratações, em termos de investimento em jogadores, altos salários, enfim, para conseguir competir na Europa num nível muito alto, dentro da Alemanha e num nível alto na Europa. E talvez ali o Borussia Dortmund realmente, talvez não, tenha dado um passo maior que a perna na sua história, né? Porque o clube começa a fazer muitas contratações, começa a subir muito os salários dos seus jogadores e a receita não bate com os gastos, né? O faturamento não bate com os gastos. Só para vocês terem uma ideia, na época o Borussia Dortmund contratou o Amoroso, jogador brasileiro, atacante brasileiro do Parma, que estava se destacando demais na Itália, por 25 milhões de euros. Olha só, 25 milhões de euros naquela época, início dos anos 2000, é muito dinheiro, muito dinheiro. O Amoroso, obviamente, valia muita coisa naquele momento, era um jogador fora de série, despontando. O Borussia Dortmund tentou fazer essa contratação e conseguiu, mas não era para o bolso do Borussia Dortmund. A estratégia financeira foi um desastre. Tanto que foi um desastre que o Borussia Dortmund chega perto da falência 2 vezes no início dos anos 2000. Aí. Em 2003, o Bayern de Munique tem inclusive que emprestar dinheiro para o Borussia Dortmund. O Bayern de Munique empresta 2 milhões de euros
para o Borussia Dortmund pagar salários atrasados. E depois, em 2005, o time praticamente quebra novamente, tem que hipotecar o seu estádio, o Westfalen Stadium, que depois vira o Signal Iduna Park, vendendo os naming rights, tem que vender o naming rights do estádio também para equilibrar as contas. Mas, de qualquer forma, é um clube que, de certa forma, tentou dar esse passo, inclusive indo para a Bolsa de Valores, né, de Frankfurt, quase quebrou na Bolsa de Valores, enfim, e não conseguiu. E criou-se ali um buraco e uma dúvida se o Borussia Dortmund não iria realmente agora ou acabar ou ser um time de segunda, terceira divisão da Alemanha, porque o negócio foi muito feio financeiramente. E esse processo de reconstrução no Borussia Dortmund, é claro, deixou as suas cicatrizes, ou seja, o clube não pode dar um passo maior que a perna. Essa atual direção do Borussia Dortmund diz muito isso, tanto o diretor esportivo financeiro Michael Zorc, quanto também o Watzke, né? CEO da equipe. E o processo de reconstrução passou por um investimento forte em centro de treinamentos e também em formação de atletas, ao passo de equilíbrio das contas, potencializando compras baratas e vendendo por um alto valor no mercado. Às vezes conseguiu fazer isso, às vezes não conseguiu. Tanto é que depois de 2005, no início ali de 2010, 2011, o clube com o Jürgen Klopp, que vem do Mainz, consegue fazer uma mistura de jogadores desconhecidos com molecada da base, com nomes que eles foram buscar em outros lugares, por exemplo, Lewandowski na Polônia, e consegue aí se reerguer, se reestruturar e chegar a uma final de Liga dos Campeões e vencer de novo 2 Bundesligas. Então, assim, esse processo todo de amadurecimento deixou tais cicatrizes que não podem voltar. E o Borussia Dortmund implementou com esse investimento na formação, com esse investimento no centro de treinamentos. Eu estive lá para fazer a entrevista com o Haaland, junto com o Marcelo Beckler, com o Haaland e com o Witzel, e temos amigos dentro da estrutura do Borussia Dortmund que falam que tudo mudou nessas últimas décadas, especialmente essa identidade que o Borussia Dortmund criou com o seu torcedor de ser uma equipe mais responsável financeiramente e que também vai tentar, de uma certa forma, brigar com os valores de arrecadação e de faturamento do Bayern de Munique, mas dentro das suas capacidades. Só para vocês terem uma ideia, o Bayern de Munique hoje fatura e vai faturar recorde na casa dos 835 milhões de euros. O Borussia Dortmund fatura metade disso, né? Então, como é que você pode brigar faturando metade? Você precisa ser criativo, você precisa ser pragmático também em termos financeiros e equilíbrio de contas. E o Borussia Dortmund escolheu seguir esse caminho, ou seja, captando jogadores com um processo de scouting fabuloso e também formando jogadores por uma outra ponta, que é o caso também do ótimo trabalho de Lars Ricken, campeão com a equipe, aliás, fez gol importante contra a Juventus em 1997, jogador que conhece muito bem Dortmund, conhece muito bem o clube, ex-jogador no caso, e virou diretor da formação, da base do Borussia Dortmund. E aí, para a gente contextualizar, todo esse modelo de negócios começou a ser referência dentro do futebol europeu pelos valores, tá? Vamos pegar aí, queria colocar na tela, as últimas vendas do Borussia Dortmund para vocês terem a ideia do quanto está entrando de dinheiro. Começando aí com ninguém mais, ninguém menos do que Dembélé, né? Que foi para o Barcelona por 135 milhões de euros depois do investimento inicial do Borussia Dortmund de 35 milhões de euros. Ou seja, ganhou 100 milhões de euros no Dembélé. Tudo bem que teve aquele hype do Neymar, né? Da contratação do Neymar indo para o Paris Saint-Germain, e isso fez com que o Barcelona investisse mais dinheiro. Mas mesmo assim, a maior venda da história do Borussia Dortmund está aí. Fora ele, Jude Bellingham vem na lista na sequência. O Borussia Dortmund pagou 22 milhões de euros para trazer esse moleque do Birmingham, da Inglaterra. Olha o trabalho de scouting, né, feito com maestria. E depois vendeu por 103 milhões, ou seja, 80 milhões de lucro aí. Aí você tem o Jadon Sancho, que foi por 85 milhões para o Manchester United. Você tem o Pulisic, que foi por 64 milhões de euros para o Chelsea. O Aubameyang tinha ido antes por 63 milhões de euros para o Arsenal. O Haaland é um caso à parte, porque esses 60 milhões de euros foi da multa rescisória que o Manchester City teve que pagar. Essa multa era secreta, e aí a gente pode até falar, pô, mas é um valor baixo, pensando, né, e comparando o Haaland e o que ele entrega em número de gols com outros jogadores. Realmente é, mas o processo de convencimento
do Borussia Dortmund com o empresário do Haaland e com o próprio Haaland para trazer o jogador para Dortmund, passou também por essa multa rescisória baixa, né, de 60 milhões de euros depois de 2, 3 temporadas, e aí ele foi negociado, partindo desses 60 milhões de euros, mais a comissão do negócio que foi para os seus representantes e para o próprio bolso de Haaland, ou seja, ele não custou só isso para o Manchester City, mas entrou esse dinheiro nos cofres do Borussia Dortmund. E aí tem uma sequência, né? O Mkhitaryan, 42 milhões, o Götze com 37 milhões de euros, depois o Hummels, enfim. Se a gente foi buscando o próprio Gundogan, 27 milhões, é uma lista generosa. E aí vocês podem pensar, pô, é só referência de venda? Não, não é só referência de venda. É a referência que faz os jovens atletas, hoje em dia, escolherem o Borussia Dortmund como porta de entrada ou trampolim dentro do futebol europeu para grandes coisas. E por que isso? Porque o Borussia Dortmund se estabeleceu como um clube que dá espaço, visibilidade, minutos para os jovens jogadores. Ou seja, além de disputar a Liga dos Campeões praticamente todo ano e chegar em fases decisivas onde todo mundo está de olho, como por exemplo a oitava de final, quarta de final, o Borussia Dortmund dá campo para esses caras correrem, dá espaço para esses caras jogarem, dá protagonismo a esses jovens jogadores. Vamos supor que depois do Salzburg o Haaland tivesse escolhido ir para o Bayern de Munique. Naquele momento ele seria a reserva do Lewandowski, não teria tanto espaço como teve no Borussia Dortmund. Ou se ele escolhe ir para o Real Madrid, seria a reserva do Benzema. Enfim, o Borussia Dortmund lapida os seus talentos, mas colocando os caras para jogar e com um pouco menos de pressão, porque a torcida do Borussia Dortmund abraça essa molecada e abraça esse projeto de uma forma ímpar. Não é à toa que a gente viu os caras aplaudindo os jogadores do Borussia Dortmund mesmo depois de perder aquele título inacreditável para o Bayern de Munique nessa temporada. É um modelo de negócio que precisa escalar para a conquista de títulos e para ser um pouco mais competitivo para brigar com o Bayern de Munique dentro da Alemanha. Não é perfeito, mas nesse momento estabilizou o Borussia Dortmund como um player muito importante dentro do mercado do futebol europeu e também as suas próprias contas, olhando para um passado recente que foi de quase falência. O Borussia Dortmund está num caminho certo. E vai fazer a mesma coisa agora com o Moukoko, jogador formado pelo Borussia Dortmund, um bom exemplo do investimento nas categorias de base, e com, por exemplo, o ADM, né, que veio também do RB Salzburg, que já é jogador da seleção da Alemanha e que provavelmente vai ser a próxima grande venda do Borussia Dortmund. A última janela do Dortmund foi muito boa, tá? Trouxe jogadores para equilibrar o time, como o Malen, como o próprio Haller, como o próprio Schlotterbeck, enfim. Vamos ver se consegue fazer uma ótima janela agora, substituindo algumas perdas que vai ter necessariamente, Rafael Guerreiro, o próprio Bellingham, para continuar no caminho certo. O caminho certo é esse, equilíbrio de contas e ser referência dentro do futebol europeu. Um passo de cada vez, essa é a filosofia do nosso Borussia Dortmund. Beijo para vocês.